Beleza, pessoal. Bom, eu vou começando por aqui. O início eu vou dar uma revisada um pouquinho do que a gente falou na aula passada, na semana passada também, e depois a gente já vai entrando no assunto dessa semana. Na aula de hoje eu vou trazer agora, logo na primeira metade, um pouco mais sobre alguns casos de aplicação que eu mesmo executei, então, bem para vocês tirarem dúvida de como funciona, e eu acho que tem bastante a ver com diferentes áreas aqui. Depois a gente olha um pouquinho para a atividade um, que é a atividade que vai completar, né, vai combinar ali com a avaliação para dar uma nota final na disciplina. Aí eu vou explicar certinho um pouquinho dessa atividade. Depois a gente entra na parte de inteligência artificial hoje. Então, hoje a gente começa a falar sobre inteligência artificial. Vou mostrar um pouquinho como a gente consegue utilizar aqui as ferramentas mais simples. Então, o ChatGPT e o Gemini, assim, que são basicamente as mais acessíveis, assim, no D0. E na segunda metade, aí a gente vai, junto com o Gabriel aqui também, olhar um pouquinho para operações que envolvem mais a criação de agentes de IA. Hoje a gente não vai falar um pouquinho da parte teórica dos agentes, a gente vai ver na prática, literalmente, para daí vocês entenderem onde dá para encaixar no dia a dia de vocês. E aí a gente volta semana que vem para olhar bem para a prática e aí todo mundo colocar até um pouquinho mais de mão na massa nesse sentido também. Beleza? Bom, qualquer ponto, qualquer dúvida aí também, vocês vão me avisando. Se tiver algum tema que eu estou deixando passar, é sempre bom me avisar que eu consigo ir ajustando por aqui também, tá? Bom, vamos lá. É, a gente começou na semana passada falando bastante sobre a origem da indústria 4.0 e quais são as etapas até chegar nela. Então, relembrando um pouquinho, a indústria 4.0 nada mais é do que a quarta revolução industrial, onde a gente passa de sair de um nível de artesanato para um nível de linha de produção, junto à energia elétrica, depois a gente começa, desculpa, a vapor, energia elétrica, depois a automação, numa terceira revolução industrial, que é onde hoje, no Brasil, grande parte das indústrias está localizada, até atingir hoje o que a gente chama de indústria 4.0 ou quarta revolução industrial, que é unir não só a parte de automação, mas também conectar isso à internet, né? Então, criar um elo de conectividade a esses dados. E aí, dentro, né, da indústria 4.0, a gente tem uma série de tecnologias, né, que nos apoiam nessa revolução. Uma delas, e nesse momento a mais relevante de todas, é a inteligência artificial, que vai nos apoiar numa medida prática, conseguindo analisar e ter insights importantes com relação à geração e análise de dados, né? A gente sabe que a indústria hoje passa por um momento onde basicamente tudo é medido, né, por meio de sensores. Quem trabalha em linha de produção sabe bem disso, principalmente manutenção, né? Hoje tudo é sensor. Até para quem às vezes está num ambiente um pouco menos industrial, administrativo e etc., sente no próprio carro, né? Ou qualquer coisa. Sempre, quando queima alguma coisa, sempre é um sensor, né? Putz, queimou o sensor. Aí você não sabe se é um sensor de R$ 2 ou R$ 10.000, mas tudo é sensor hoje. Então tudo está sendo medido e aí isso impacta diretamente também nessa análise de dados, geração de dados. Uma coisa é a gente conseguir avaliar um número de dados que nós, humanos, conseguimos interpretar rapidamente, né? Ou pelo menos no intervalo de tempo que é válido. Outra coisa é a gente estar medindo N variáveis a cada milésimo de segundo em várias linhas de produção e nós precisarmos absorver todos esses dados e conseguir tomar uma decisão. Então, a tecnologia da indústria 4.0 entra para facilitar essa nossa análise. É uma das poucas tecnologias que hoje vem para conseguir compactar todas essas informações em algo que a gente está desenhando, em algo que a gente quer entender e que a gente consegue absorver. E essa é a grande importância dela aqui.
né? Então, compactar toda essa geração de dados, né? Trazer talvez um norte ou algum lugar onde faça sentido a gente aprofundar e nós tomarmos a decisão no fim das contas, tá? Então, a gente falou um pouquinho disso, como eu comentei, hoje a gente vai olhar ainda mais para inteligência artificial e aí a gente começa a casar esses dois mundos, né? Indústria 4.0 com inteligência artificial, como uma das tecnologias. Tecnologia essa que faz parte de um dos pilares da indústria 4.0, né? Então, quando a gente olha para os pilares da indústria 4.0, o primeiro deles, né, um deles, né, é tecnologia, independente da ordem. A gente tem um segundo pilar que vai olhar muito para processos, né? Então, quando a gente olha para processos, é ter bem desenhado não só o que a gente quer começar a introduzir, né, para conseguir ter alguma melhora, algum ganho de eficiência, mas também ter a certeza do que a gente quer chegar lá no final, né? O processo te ajuda e é o meio, né? Então, da onde você está até onde você quer chegar, esse meio do caminho chama-se processo. Quando você tem um processo bem desenhado, bem articulado e coerente com a tua realidade, fica tudo mais fácil de você entender onde estão as falhas, os gatilhos positivos, onde você pode aplicar uma tecnologia, onde você precisa trocar uma pessoa e etc, né? Então, é um dos pilares importantes aqui. E o terceiro pilar é o pilar de pessoas, né? Quando a gente olha para a indústria 4.0, a grande preocupação sempre vem principalmente de algumas pessoas, eu vou ser substituído, a tecnologia, né, a indústria como um todo vai optar por ter mais robô, mais automação, mais inteligência artificial, e com isso eu sou descartado, né? E eu sempre trago esse exemplo dos mineradores. Não é que o minerador parou de existir, ele apenas teve um reposicionamento na cadeia de tecnologia. E assim eu vejo grande parte das posições, tá? Acredito muito que é muito difícil a gente sempre substituir o humano 100%, em algumas atividades, mas essa pessoa pode deixar um pouquinho de lado alguma atividade que hoje demanda 100% do tempo dela para começar a ser um administrador desse processo que tem como principal motor a tecnologia, né? E aí, o outro exemplo que eu trouxe na semana passada foram os motoristas de Uber, por exemplo, né, que muito provavelmente serão substituídos em breve por carros 100% autônomos, mas alguém ainda precisa codificar o caminho, ainda precisa conhecer o processo, ainda precisa estar acompanhando isso, mesmo que de maneira remota, para ter a certeza que a experiência desses clientes está sendo satisfatória, né? Então, uma pessoa que hoje, por exemplo, pode ficar dirigindo X horas por dia um Uber, ela pode, num próximo momento, ser um supervisor de todos os carros autônomos, por exemplo, né? Então, tem um pouco disso, o nosso processo como um todo. Beleza? É, a partir de processos que eu já comentei, então, a gente falou a importância, né? A indústria é um ambiente que tem diferentes camadas de processo, então é importante que todos esses processos estejam muito bem atrelados, para que no momento que você for colocando intensidade, colocando tecnologia para aumentar a velocidade, você não comece a ter esse tipo de problema que é o da imagem, que é, não, o processo é, vai transformar o que eu estou desejando aqui, e no fim não, né? A tecnologia só ajuda a potencializar. Então, se você tem um processo ruim, né, que é o famoso cheat in, cheat out, quer dizer que você está colocando coisa ruim, vai sair coisa ruim, né? Então o processo está mal desenhado com a tecnologia. Então é importante ter processo muito claro para depois você vir entrando em tecnologia. E olhando para a indústria, as camadas, né, que a gente comentou até sobre a diferença da informação, elas, deixa eu até pegar um caneta aqui, elas começam sempre, né, do chão de fábrica, onde a gente tem
grande parte das medições, né, seja por sensor ou aqui no momento zero, até no papelzinho anotando, mas é uma informação que vem lá do chão de fábrica e que vem subindo a cadeia, né, por meio de PLCs, sistemas de escada, MES, até chegar no ERP, que é o que conecta a empresa como um todo. E tudo isso tendo sempre a possibilidade de uma saída via IoT, né, que é o dispositivo de internet, então a internet das coisas, conseguir conectar tudo isso. Ah, mas por que conectar é importante nesses diferentes etapas? Para você conseguir dar escalabilidade, para você conseguir ter um suporte melhor. Então, o fato de você conseguir conectar as informações do teu chão de fábrica, por exemplo, a uma rede IoT que vai transmitir isso lá para uma nuvem, né, para cloud, permite você trocar informações, por exemplo, com outras filiais, você conseguir buscar informações da tua planta em qualquer lugar que você esteja e etc, né? Sem contar a velocidade de atuação nisso também, tá? E aí a gente falou um pouquinho dessas etapas, para quem está numa indústria um pouco menor, né? Provavelmente não faz sentido ter as 5 etapas, às vezes você vai pular alguma, eu diria que essa aqui é fundamental, eu diria também que essa aqui começa a ser muito fundamental, aqui para cima, não que não seja importante, mas se você está pensando em fazer a, a transformação digital dentro da tua empresa, com certeza começa por baixo, que é onde o dado vai vir. Se você está tendo uma super análise aqui em cima num RP, mas você não tem nem certeza de onde esse dado está vindo e se esse dado é um dado correto, provavelmente você está avaliando uma coisa errada. Então é importante ter a certeza e clareza de onde esses dados estão vindo lá no chão de fábrica, para que quando chegar lá no RP, que a gente vai fazer toda a conciliação fiscal, almoxerifado, tudo, né? Esses dados estão bem casados, tá? E por fim, aí a gente falou um pouquinho das tecnologias e hoje a gente vai falar um pouquinho mais das tecnologias que hoje permeiam, né, a indústria 4.0. Então, falamos um pouquinho de Big Data, que é aquele volume gigante de dados para que você consiga fazer uma análise e que, de novo, até então era uma análise feita usando algumas plataformas específicas de Big Data. Hoje a gente já faz isso usando IA, robôs para ajudar em ritmo de produção, rastreabilidade. Então, isso é muito importante. Realidade aumentada, que é aquela tecnologia onde você vai estar usando um óculos ou um próprio tablet e que ele aumenta o que você enxerga na realidade, mas você continua tendo contato com o mundo real, diferente da realidade virtual, que é aquela 100% imersiva. Ah, IoT, né, conectando basicamente todos os dispositivos à internet, ajuda em muito você ter conexão, troca de dados, simulação, né, ou gêmeos digitais, que é onde você consegue entender onde você pode aplicar ou não alguma mudança de planta, novo parâmetro de máquina, manufatura aditiva, impressão 3D, né, e computação em nuvem, que é a cloud, onde a gente armazena todos esses dados e consegue gerenciar eles por lá. Beleza? Com relação a um pouco do que a gente falou semana passada, se pegar aqui uns 10, 15 minutinhos só para a gente dar aquela revisada, tá claro para todo mundo aqui? Alguém ficou com alguma dúvida da semana passada? Como é que tá aí para vocês? Tudo em ordem. Tá Beleza, claro. obrigado. Boa, valeu, Paulo. Bom, a gente começou falando um pouquinho sobre os projetos da indústria 4.0, né? E aí, quando a gente olha para como um projeto precisa ser moldado, ele precisa passar por uma primeira etapa, que é, vamos dizer assim, um setup da indústria 4.0, que é a digitalização. Essa é a etapa que a gente elimina tudo que é de papel. Então, o papel nessa etapa é a parte eliminada, né? Então, a gente corta tudo que é de papel. Por quê? Porque o papel, ele não nos dá a dinâmica que a gente precisa para a geração de dados. Então, hoje é fundamental que a gente tenha
uma boa geração de dados. Uma geração de dados vai acontecer a partir do momento que a gente tiver os dados digitais, né? E aí você pode ter isso digital num software, num formulário, no teu celular, por meio de foto, tudo que é digital a gente consegue usar. Quando a gente olha para papel, aí já fica um pouco mais difícil, né? A informação no papel, ela é uma informação perecível, porque é uma informação normalmente atrasada, que até você anotar no papel, até você levar em algum lugar, até você avaliar, tudo isso já passou. Quando passa, daí já era, não tem mais o que você querer avaliar, né? Não adianta eu chegar amanhã para vocês aqui e falar, olha, a produção de ontem estava muito ruim, porque estava faltando essa peça aqui. Pô, mas por que você não me avisou ontem, então, né? E aí você conseguiria resolver tudo isso bem rápido. Exatamente porque ela não estava conectada, né? Então, se é um dado conectado já ou digital, fica bem mais fácil de a gente seguir. Então, primeira etapa de qualquer projeto, qualquer um que vocês forem fazer, é digitalizar aquela linha, aquela área, aquele setor. Depois, aí sim a gente entra no que é de fato core da indústria 4.0, tá? A primeira etapa, o primeiro grande degrau a vencer é a visibilidade. É entender e ver em tempo real todos esses dados. Então, se a gente tem sensor em máquina, por exemplo, né, e a gente vai querer fazer a transformação digital, a indústria 4.0 naquela linha, é importante que a gente esteja vendo isso, tá? O tempo inteiro, a gente saber que o dado está ali, a gente enxergar de onde está vindo esse dado e ter a certeza que está sendo medido, tá? Então, essa visibilidade é muito importante. E aqui eu faço um parênteses também para quem não atua, de novo, em linha de produção, atua às vezes no administrativo ou numa área não de produção. A mesma coisa aqui. Então, vou dar um exemplo na minha área de atuação hoje, olhando, por exemplo, uma linha, sei lá, comercial até, né, para ser bem no extremo aqui. Hoje eu preciso ter a visibilidade dos dados dos meus vendedores. Quais são os dados que eu vejo? As reuniões que eles estão fazendo com o cliente. Como é que eu vejo isso de maneira digital? Toda a videoconferência é gravada, tem uma transcrição que passa por um agente que me resume o que foi feito naquela conversa, batendo de frente com a avaliação que a gente tem de uma regra básica nossa comercial. Então, tem um playbook comercial, ele bate junto ao playbook versus a reunião do cliente, junto ao cliente. Então, isso aqui é visibilidade, né? Eu estou enxergando o dado. Para chegar no segundo degrau, é a gente olhar para por que está acontecendo, ou melhor, entender ainda mais sobre esse processo. Então, olhando para frente de industrial, basicamente enxergando aqui, né? Opa, eu estou medindo aqui a temperatura. Nesse momento, eu estou vendo que a temperatura saiu do nosso padrão. Opa, saiu do nosso padrão. O nosso padrão era sempre entre 1 e 2. A temperatura acabou de marcar 4, né? Então, eu preciso entender por que que isso variou. Eu estou medindo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4. Opa! Então, mais do que estar vendo, eu agora entendi que isso é fora do meu padrão. E tomar alguma ação em cima disso, né? Então, por isso que a gente comentou ali que o dado no papel ele vira perecível, porque essa micro variação pode demorar, né, no papel muito tempo ou pode até passar perdida. No digital, não, né? É um parâmetro que vai apitar lá, vai mandar um e-mail, WhatsApp, para quem precisar saber. A terceira grande etapa é, legal, eu sei o que tá, eu consigo ver o que está acontecendo, eu conheço bem o meu processo e sei porque tem variações, né, que tem correlações. Eu quero prever quando algum problema pode acontecer. Então, vamos supor essa parte da temperatura, né? Então, eu vou imaginar que a minha temperatura sempre é 2, 2, aí 3, aí 2, daí foi 4. Vamos dizer que foi mais ou menos essa ordem aqui. A parte preditiva vai me ajudar aqui, ó. Quando o mesmo padrão começar a acontecer, ele vai vir aqui e vai falar: opa, para tudo. Já vi esse padrão.
esse padrão, quando acontece aqui, me dá mais 3, 4 minutos para que exploda tudo. Para aqui, encerra. Essa é a leitura de predição. Aqui é onde a gente está usando muita IA, tá? Para conseguir achar essas correlações entre dados, tá? Então, Aidan, quer dizer que eu não posso usar IA logo no início? Pode, não tem problema nenhum, desde que seja para esse fim, para você entender a visibilidade. Pular direto pro, putz, eu não enxergo perfeitamente esse dado, eu sei que vem lá, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que tá bom. Ah, você vai começar a medir a coisa errada e tudo tá errado para frente. Então, tenha bastante certeza sobre a visibilidade dos dados, né, para ter essa certeza, para depois você entrar nessa parte preditiva. Porque senão você vai ter muito falso positivo e aí só vai complicar e você vai é, descredibilizar toda a tecnologia por isso, tá? Então, parte preditiva é isso. Começou a repetir mesma sequência aqui de eventos, ela já breca e avisa. E a última etapa, o que que é? A adaptação, a adaptabilidade. Cheguei aqui no 2, em vez de eu brecar, eu sei que eu preciso ativar, por exemplo, uma segunda máquina que é a de resfriamento nessa linha para evitar o 3, 2, 2 e 4. Então, a própria máquina aciona esse essa parceira, né, vamos dizer assim, essa nova linha, essa nova máquina, desculpa. Então a máquina sabe que chegou nesse limite, preditivamente entendeu isso, ativa, né, de uma forma de adaptação para evitar que aquele próximo evento ocorra, sabendo que a resposta certa é ativar uma segunda máquina para resfriar ela, e aí a temperatura cai para 2 de novo. Beleza? Tá claro, pessoal? Aqui são as etapas. Então, por isso que às vezes a gente olha, ah, não, já quero que a máquina conserte sozinha, tal, tal, mas essas etapas anteriores estão claras e funcionais já para você? Ah, mais ou menos não vai funcionar, então precisa estar 100% realizado aqui, para que a gente consiga ter a certeza absoluta que vai funcionar depois. Beleza? Alguém aqui já trabalha com alguma etapa 5 ou 6 aqui, né, o 3 ou 4 com a própria máquina trazendo uma predição ou uma adaptabilidade do negócio. Esses casos são legais sempre de compartilhar. Alguém já está nesse nível aqui? Ainda não. Não? Bom, é, aí cada um. Bom, aqui eu tenho uma criança aqui em casa, né? Um filho de 2 anos. E eu já me enxergo no Indústria 4.0 com a predição, assim, quando eu vejo que ele pega uma faca, que ele tá de meia, que ele começa a correr, eu já sei, pô, acho que isso aqui não vai dar legal. Então, já baseado no histórico, a gente já ajusta, né? E é um pouco disso que a máquina faz por nós depois, né? É esse sentimento já de, putz, já vi esse filme, não vai dar certo. Então, é nisso que a gente precisa focar. E aí é aqui onde a gente entra muito com IA, tá? Um projeto legal que foi feito e que atingiu até a terceira etapa ali de predição, né? Hoje provavelmente ele já está até um pouco mais evoluído, mas que passamos por todas as etapas. Foi um projeto feito dentro da linha de segurança do trabalho, onde a gente aplicou em mais de 100 plantas diferentes um procedimento de auditoria de acidentes ou incidentes de trabalho, né? Então, o processo era basicamente manual e por papel, onde o time de segurança do trabalho fazia auditorias, né, em linhas de produção, chegava lá na tua linha de produção, olhava, ah, tem 10 pessoas aqui, tem uma pessoa que está usando EPI errado, então anotava, ó, tem ali uma área que está bloqueada por uma manutenção, tem uma linha de produção que está girando em 90% do nível de produção, 95%, então está bem alto. Então ele fazia toda essa análise por meio de papel mesmo.
na ideia de prever alguns acidentes, ou pelo menos acompanhar como que todo o time vem se comportando, né? Só que imagina isso num volume de 100 fábricas, por fábrica ali eu diria mais ou menos umas 100, 150 pessoas, dependendo do tamanho, mas em média mais ou menos isso, e com várias auditorias, né? Todo funcionário precisava fazer uma auditoria da própria área. Então, não era só o time de segurança que fazia isso, eram todos os colaboradores. E aí, quando você via, demorava pouco mais de 2, 3 dias para a informação só chegar até a mesa de quem importa. Então, às vezes a pessoa fazia uma auditoria assim: olha, o fulano, eu estou aqui na área, estou vendo que ele está sem capacete, numa área que precisa estar com capacete, por exemplo. Até chegar essa informação, né, por meio desse relatório, demorava mais ou menos 2 dias, tá? Então, tudo isso era causado muito pela falta de digitalização do processo. Então, a gente olhava, né, e eu acho que todo mundo já passou por isso, de ter, né, vários. Tem lá o visão, né, toda a parte exposta ali dos indicadores, do andamento nas linhas de produção. Então, um quadro bem visível. Toda a parte de auditoria ali era feita num papel semelhante àquele da esquerda ali. Então, tudo isso a gente começou a substituir por meio de um aplicativo nesse caso. Então, a gente começou a parte de digitalização, quando a gente olha lá para aquela nossa escadinha. Então, peraí, o processo hoje já funciona, certo? Já, o cara faz no papel, manda para tal pessoa, a pessoa valida e etc. Então, vamos começar na ordem de digitalizar esse processo. Aí depois a gente começa a colocar mais tecnologia nisso. Então, o primeiro ponto foi essa digitalização, onde a gente começou a criar, né, e criou esse aplicativo onde qualquer pessoa podia acessar ali por meio de um tablet ou de um celular da estação. Depois, a gente, né, naquela linha nós, saiu da digitalização, a gente foi para a parte de visibilidade, que é onde a gente, e transparência, que é onde você tinha um dashboard, onde em tempo real você enxergava quantas pessoas estavam fazendo auditoria versus a meta que você tinha, quantas incidências tinham acontecido, quantas auditorias, né, unitárias ali tinham feito não conformidade ou conformidade. Então aqui você trouxe a visibilidade e transparência do processo. Saímos do analógico para o digital, iniciamos as etapas da indústria 4.0, primeira visibilidade, aqui estava claro, e transparência, né? Opa, tá não conforme por quê, né? Esses pontos a gente já conseguia ter. Até chegar num ponto de predição. Aqui eu não trouxe a tela, mas a gente conseguia trazer um pouco mais de predição, do tipo, chegava até o ponto de ter, por exemplo, uma fotografia onde tirava uma foto, a foto conseguia identificar que tinha ali uma pessoa, tinha uma escada, estava amarrado ou não, usando EPI ou não, e essa foto já agregava na decisão da própria IA, né, criada ali para gerir essa predição, e dizia, olha, essas condições que eu estou vendo aqui pode dar algum problema numa escala de 0 a 100, baseado em históricos passados, né? Imagina que, como eu comentei, mais de 100 plantas, tinha muito volume de dado, então basicamente tinha um incidente ou um acidente, né? Basicamente todo dia, um incidente principalmente, que era registrado. Então a gente sabia, opa, ó, quando acontece da pessoa estar, sei lá, em cima da escada, né, com capacete, essa imagem não é a imagem do local, é uma imagem à parte, mas que reflete exatamente a mesma coisa, tá? Então, tem uma escada aqui do lado, sei lá, tem um, um guarda-corpo que está mal estruturado, e tal. Tudo eu conseguia tirar pela foto. E isso trazia uma nota, um score de risco para isso. Quando atingia lá 60, 65 pontos, isso era notificado direto do time de segurança. Então, a gente sai de novo, né? E aí aqui, relembrando, a gente sai da etapa, deixa eu marcar aqui. A gente sai da etapa de digitalização, então aqui era literalmente um papel e uma caneta
que anotava tudo, né? Anotava tudo, colocava esse papel num escaninho lá, e desse escaninho a pessoa avaliava o que estava acontecendo. Sai disso para um celular, então onde você consegue tirar foto, fazer o que você quiser aqui no celular. Do celular a gente criou um dashboard para trazer visibilidade e transparência. E por fim, a própria predição de IA baseada em todos os eventos que aconteciam. Todos os eventos estavam digitalizados. Era muito fácil de abastecer essa IA e ela conseguir replicar isso para frente. Então, toda vez que tinha um cenário repetitivo, né? E aí, nesse caso, a gente vai ver bastante na aula que vem, mas a gente está falando aqui de uma IA que era limitada, né? Ou seja, ela só se baseava em dados já imputados, então era algo só olhando para o passado mesmo. Não era uma IA aberta como é hoje, né? Um Gemini, um ChatGPT, era uma IA fechada, mas que se baseava nos dados imputados, né? E aí era basicamente input era a auditoria e output era acidente ou incidente ou nada, né? Então a gente conseguia saber tudo isso sempre. Beleza? E aí, lógico, a próxima etapa seria, por exemplo, sei lá, identificou que a pessoa tem um risco, ou desliga a máquina, ou manda um sinal sonoro para essa pessoa explicando que ela está em risco por esse motivo e assim por diante. Beleza? Ficou claro essa aplicação? Ó, esse projeto como um todo, diria que é algo em torno de um ano, tá? Para atingir tudo. Como todo projeto, a gente sempre começa numa área ou num pequeno setor antes de colocar, lógico, numa fábrica como um todo. Uma vez que está num pequeno setor, né, a gente chama de MVP, Mínimo Value Product, ou seja, o produto mínimo viável. A gente criou esse produto, tem a certeza que está ok, aí a gente começa a escalar para outras frentes, outras empresas e assim por diante, tá? Beleza. Um outro caso, usando também a indústria 4.0, hum, foi um caso da construção civil, ah, da construção civil que focava em acabar basicamente com uma dor, né? E para quem já participou de uma construção aqui sabe a dor de cabeça que é, né? De você ter muita mão de obra falta de qualificação, qualidade, ficar cobrando prazo e etc. Então, quem viveu já ou vive qualquer obra ou reforma sabe essa dor de cabeça. E aí criamos uma empresa, né? Basicamente era uma indústria de casas, onde era possível buscar e comprar a sua casa de uma maneira digital, né? Então, essa casa, ela vinha, lógico, pré-fabricada, então era construída dentro da indústria, mas todos os campos, vamos dizer assim, ou tudo que você buscava dentro da casa, você comprava exatamente como foi feito a parte do Porsche que a gente falou na semana passada aqui. Você configurava o que você queria. Quero marcenaria, quero isso, quero aquilo, tal. Para que a casa, no momento da sua compra, chegasse já pronta para uso, né? É, já era uma rede de fábricas na Europa. Uma das fábricas foi comprada aqui no Brasil, que era onde eu trabalhava, e a gente monta isso para impulsionar ainda mais, inclusive no Brasil, a venda de casas pré-fabricadas, né? E aí, basicamente, o cliente tinha uma decisão muito mais racional e também financeira do que sentimental, né? A compra da casa hoje, ela acaba sendo muito sentimental. E isso é um problema, assim, porque a pessoa acaba normalmente se desanimando, assim, profundamente com alguns problemas que podem ter. Mas quando você transforma essa compra em algo mais racional, você entende melhor o cliente, você entende melhor o que ele precisa. E quando ele está num momento de compra que, de novo, não é emocional, então ele não tem aquele, visita aqui o plantão de vendas, olha que tudo perfeito, né? Quem foi já em plantão de vendas sabe. A casa está decorada, já está com tapete e tal.
você nunca vai conseguir fazer metade daquela casa ali, nem só por custo, mas por tempo, por tudo, né? É muito complexo fazer tudo isso. Então você acaba comprando muito mais o sonho do que a realidade. Daí quando você recebe a casa, não vem nem piso, né? Até você começar a colocar nem privado, não vem nem assento de privado. Então, pô, você começa com tudo, e aí vai virando uma canseira mesmo. E a indústria 4.0 vindo para conectar melhor, né, com o cliente, aqui é um ponto importantíssimo, onde a gente conseguia trazer isso, é, essa leitura do cliente para uma coisa muito mais, de novo, racional. Então, o que que eles escolhem? Por que que ele cancela o carrinho, né? Dá para a gente voltar com desconto e tudo mais. Até o momento, lógico, que a casa é de fato construída, né? Então, a casa sendo construída que é o grande fim, né? É a parte boa, né? Então, aqui é um exemplo de uma casa no Brasil, aqui, né, mesmo, que saiu da nossa fábrica, sendo construída. Então, era coisa de 2 dias para a casa estar montada, já com telhado, pronta para ser habitada, lógico, acabamentos, etc. Isso esticava até uns 2, 3 meses, mais ou menos. Mas, assim, o cliente basicamente acorda com a casa montada, então o sentimento é muito legal. Esse aqui é um exemplo de uma casa. Essa casa tinha mais ou menos 140 metros quadrados, inclusive com sobrado, e etc, né? Então, bastante coisa. E todas as escolhas de acabamento, né? Tudo isso foi o cliente que escolhia, né? Então, aqui é um exemplo de uma casa. Aquilo ali foi o primeiro dia de montagem, a gente percebeu que ela já estava fechada. Boa. E isso traz de volta, né? O que é ordem, basicamente, dentro da indústria 4.0, que é o cliente fazer o pedido para a fábrica, e não a fábrica empurrar, né? Hoje o mercado imobiliário, em sua grande maioria, né, ele é muito empurrado, né? O incorporador vai lá, sei lá, Gafisa, Tenda, MRV da vida, monta um produto e te empurra, é esse aqui. Ah, mas eu queria tanto que tivesse uma janela. Não, não tem, é isso aqui, ó. Toma, você quer? Quer, não quer? Ah, não, então eu quero customizar, quero fazer a minha casa do meu jeito. Isso vai ter um custo maior, né? Até você contratar mão de obra, mais tempo e etc. Então, hoje a gente está conseguindo voltar, né, para essa parte um pouco de artesanato, né, e olhando um pouco mais para customização em fábrica. E lógico, unindo, né, sempre toda a parte de tecnologias em geral, mas com um foco no cliente aqui, né, que é o grande ponto. E por último, um último exemplo aqui que eu queria trazer para vocês é um exemplo de manutenção usando uma tecnologia específica aqui de realidade virtual e ou, né, realidade aumentada. Nesse caso do vídeo, é a realidade virtual que está sendo aplicada, que é 100% imersiva. Então, percebam que deixa eu dar um zoom aqui. Percebam que usando ali como se fosse um videogame, né? Tem vários simuladores hoje, então tem vários mesmo, mas você consegue criar, né, cenários com uma boa perfeição, onde o movimento do colaborador precisa ser o exato movimento. É onde ele vai estar realmente executando a tarefa. Então, para quem é da manutenção e às vezes quer explicar melhor na prática para um cliente, para um funcionário, né, um colaborador, mas, putz, para conseguir fazer a manutenção específica dessa máquina, a gente precisa parar a linha ou algo. Usar a realidade virtual aumentada ajuda demais nesse momento, né? Então, veja ali que o colaborador aqui embaixo, né? Ele está com o óculos, então ele está 100% imersivo e é isso aqui que ele está vendo, né? Mas os movimentos que ele precisa fazer, ele faz isso dentro de uma sala. Então, ele andando para frente, etc. Tudo é mapeado também, tem limitações, mas é mapeado. Mas principalmente a parte de novo, agachar. Vocês vão perceber que aqui é um processo de solda que ele vai estar fazendo. Esse processo ele precisa acertar a angulação, então entra nesse nível esse tipo de treinamento, né, ajustando toda a parte de angulação da chapa e etc, né? Então, um exemplo bem legal para quem é de manutenção, para quem é de RH e está querendo contratar uma pessoa e quer testar tecnicamente, dá para você criar.
linhas de treinamento onde tem nota no final. Então, olha, se você acertar tudo de primeira, nota 10, senão a gente vai reduzindo a nota, e você já consegue entender um pouquinho da capacidade desses colaboradores que você está contratando também. Alguém já fez algum treinamento em realidade virtual? Esse hoje está bem difundido, né? Acho que é bem comum hoje a gente enxergar. Alguém já fez? Quer dar um parecer aí? Eu, por mais que eu tenha trabalhado com isso, assim, eu ficava um pouco enjoado ainda, dependendo da forma que era feito os treinamentos, né? Então precisa ter uma adaptação interessante para isso e depois fica bem legal mesmo, fica bem bacana. Alguém já fez aí um treinamento assim? Não? Aqui, toda a ordem, né? Ah, precisa começar pelas extremidades, passa para o centro, né? Aqui no caso da solda. Tudo isso é regra de negócio que é colocado ali dentro do treinamento. Então, pode ser super adaptada para a realidade de todos aqui. Professor, Oi, Danilo. se eu não me engano, a Embraer de Botucatu já tem umas unidades avançadas na produção, onde o Sim. colaborador ele vai para sua unidade de lotação, ele realiza os treinamentos e se eu não me engano já existe essa Aham, realidade aí aumentada para ele fazer os treinamentos e simular sim. para depois ele de fato assumir o posto. Eu vou ver com um amigo meu lá se de fato já foi implementado e se foi, eu verifico com ele se a gente pode trazer algum material para compartilhar aqui. Boa, legal. Lá é referência, com certeza já tem. Eu lembro, eu mesmo já ter visitado lá e, pô, é muito legal de ver tudo isso funcionando ali. E eu acho que desafoga demais o setor como um todo, sabe? Boa, legal se der para trazer, é sempre rico para todo mundo aqui. Deixa eu voltar aqui só compartilhar minha tela. Aí, beleza. Bom, então aqui a gente está falando de realidade aumentada. Boa. Bom, eu vou aproveitar agora só para a gente, nessa linha desses projetos, dessa realidade que a gente fez, para mostrar para vocês aqui e já liberar aqui no chat também a atividade um, né, que é uma atividade que precisa ser entregue até daqui 2 semanas, né? Então, ou, desculpa, até terça que vem, mas que tem espaço para a gente fazer ainda hoje alguma coisinha aqui, mas é algo simples. Então, tendo em vista que todo projeto ele começa, né, basicamente num papel onde a gente precisa vender ele para alguém, a ideia aqui é que vocês, usando, né, e pensando nesse primeiro passo da indústria 4.0, crie um paper onde você vai estar indicando um projeto onde você quer melhorar dentro da tua linha de produção, dentro da tua empresa, dentro da tua linha, da tua fábrica, como um todo, tá? Então, a gente vai preencher, né? Vocês vão ter acesso a esse é, modelo aqui, esse framework mesmo, onde tem todas as etapas que precisam ser realizadas. E aí a única coisa que eu queria reforçar aqui com vocês é que é super importante você começar toda a tua análise do projeto, então, sabendo que dor que você quer resolver, assim. O que que você quer resolver? Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu quero resolver isso. Acho que na minha linha de produção a gente tem esse problema, tem essa falha. É importante isso estar mega claro, tá? Então, o problema. Depois do problema, a gente vem aqui, ó, para essa primeira linha aqui, que é o resultado esperado. O que que você espera? E aqui precisa ser um número smart, tem que ser um número, né? Para quem conhece, smart é um número que você consegue quantificar. Então, não é um qualitativo, é um quantitativo. Quero melhorar em 10%, quero reduzir o tempo de X para Y, quero esse tipo de coisa. É quantitativo. Não dá para dizer eu quero melhorar, eu quero que fique mais bonito, eu quero que fique mais colorido. Não vai funcionar. Precisa ser um número smart aqui.
no resultado esperado. Com base no resultado esperado, aí sim, você vem para quais indicadores eu preciso ter para medir isso. Vamos imaginar que o meu resultado esperado é diminuir a quebra da máquina em 10%. Beleza. Como é que eu vou medir isso? Pelas paradas da máquina. E o último ponto, que é o terceiro aqui, né, é quais são minhas incertezas. Será que eu vou ter a certeza que essas paradas de máquina vão estar sendo computadas pelo sistema? Será que as paradas de máquina com menos de 2 minutos vão impactar ou não? Então, as dúvidas que você tem sobre o indicador, tá? Então, aqui essa primeira linha é a única que a gente começa da direita para a esquerda. Aí o resto você vai seguindo normal. Como que vai ocorrer e onde? Ah, vai ser no meu setor. Quem vai puxar isso sou eu mesmo, é o meu time. Que recurso que você precisa? Quais despesas você vai ter? A diferença aqui de recurso e despesa, que despesa é algo que não volta, né? E recurso pode ser uma alocação ou um investimento mesmo. O cronograma, então, aqui por cronograma é sempre legal você fazer assim, ó, D mais X dias. Então, D é o dia que você começa. O D mais um, eu quero tal coisa. O D mais dois, eu quero isso. E aí você vem unindo, independente do dia que começa, aí você já tem um cronograma. E por fim, depois que terminar esse cronograma, basicamente, ou que você atingiu o resultado que você queria lá em cima, para onde que você quer ir, né? Imaginando lá para frente. Ah, não, quero, depois de tudo isso, eu quero colocar a inteligência artificial lendo isso, daí você pode viajar um pouco mais. Aqui é para a gente atingir algo simples no início, tá? E qual que é o objetivo dessa atividade? Principalmente forçar a cabeça de vocês no sentido de encontrar o problema que vocês querem resolver e não um processo só, etc. E é ter claro qual que é o problema. E o segundo, forçar vocês a ter um resultado aqui smart, que é onde a gente vai conseguir ter escala, é onde você vai conseguir enxergar, beleza. Se aqui é número, é basicamente sim ou não, né? Não tem, veja bem, deu certo, tal. Então, tem que estar muito claro isso, tá? Coloquei aqui um exemplo desse projeto. Então, assim, o meu problema era que a gente perdia muito tempo com reembolso de despesa de viagem. E aí, qual que foi o meu resultado esperado? Ó, eu quero ter 3 acessos por usuário por mês. Eu quero que 10% das solicitações de reembolso sejam feitas por meio do aplicativo. Quero ter um NPS, né, um Net Promoter Score, que é aquele, basicamente, a avaliação, né, de 0 a 10, quanto isso foi importante para você e você indicaria para os seus amigos e familiares de 70. E qual que é a minha incerteza? Putz, será que o usuário vai gostar? Por isso que eu quero medir o NPS. Será que vão aderir à solução? Por isso que eu quero ver se eu vou conseguir ter 3 por mês. Será que a plataforma está disponível? Por isso que eu quero ver a disponibilidade da plataforma em 99%. Entendeu? E depois vem, como que ocorre isso? Ah, vai ser um acesso via aplicativo, vai ter 40 pessoas, vão ser 2 meses, tem uma digitalização no processo, não vai integrar com o SAP, tal, 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 tal. Recurso necessário, aplicativo baixado, um analista dedicado, vou gastar 7 mil reais de despesa, o cronograma que em 10 dias já quero formalizar o contrato, quero iniciar o recebimento, piriri, parará, até chegar no roadmap que é, opa, matei isso aqui em 60 dias, dê mais 60. Agora a gente pode falar desse projeto como algo grande, vamos integrar com o SAP, vamos disponibilizar para o resto da empresa e etc. Beleza? Tá claro para vocês, pessoal? O problema vocês podem escolher qualquer um, pode ser administrativo, pode ser da forma que vocês quiserem, tá? Problema que mais tem. Exato. O problema é o mais fácil de achar. Eles podem ficar bem tranquilo. Aí aqui eu vou colocar o link para vocês no chat, mas vocês, ó, até tá abrindo aqui. Ó. Aí aqui vocês têm o documento para baixar, tá? Acho que vocês estão vendo na tela também da atividade, né? Então, atividade vocês vão preencher aqui com o e-mail, o nome do integrante do grupo. Se tiver só uma pessoa, pode preencher aqui com um ponto mesmo, não precisa preencher nada, né? Tipo, isso aqui é obrigatório, mas não precisa. Pode fazer em grupo quem quiser. E no fim é só preencher esses dados. Pode
recorta essa imagem, cola no PowerPoint ali, no Google Apresentação e vai escrevendo em cima que tá ótimo. E depois vocês sobem aqui mesmo, tá bom? Beleza? Positivo. Boa. Então, beleza. Então agora vamos entrar um pouquinho na segundo grande tópico da aula e agora conectando, né? Eu acho que agora todo mundo já está bem a par de é, como funciona a parte do, da indústria 4.0, né? Onde a gente quer chegar e agora onde que a gente casa a inteligência artificial nesse ponto, né? E aí, antes de explicar, acho que aqui a ideia não é explicar no detalhe sobre a inteligência artificial, o que é e tal, mas se vocês tiverem dúvida, podem contar com a gente, mas é muito mais onde que a gente consegue encaixar ela no dia a dia da indústria, né? Mas é óbvio que a gente está vivendo um momento de um hype de tecnologia mesmo, né? Então, esse hype é importante ou parece que tudo que a gente olha ao nosso redor, independente se é parte profissional ou pessoal, tudo tem um IA no final, né? Então, não, aqui, ó, é, onde é que eu tava usando agora? Acho que no iFood, eu acho, ou no Rappi, um dos dois aplicativos. Tem lá, faça o teu pedido usando IA. Porra, a IA já vai escolher o que eu tenho, o que eu tô querendo comer, assim. Então, tudo tem IA. IA para isso, IA para aquilo. E é óbvio que a gente está vivendo que a gente chama de hype da tecnologia, né? Então, a empresa, né, a Gartner, ela todo ano cria, né, um gráfico olhando para várias tecnologias e como essas tecnologias estão dentro do nosso meio, dentro do nosso mundo, né? E para eles, eles entendem que a tecnologia, toda tecnologia passa por um ciclo, que é um ciclo que tem uma crista da onda, uma desilusão até atingir um platô, né? E toda tecnologia é assim, se a gente for parar para olhar mesmo, né? Então, toda tecnologia passa por um pico, onde todo mundo acha que vai salvar o mundo, que vai ser a melhor coisa do mundo, etc. Depois, quando a gente começa a usar, a gente vê que, não, peraí, eu ainda tô tendo que lavar minha roupa e limpar a casa, então não resolveu minha vida ainda. O que eu não gosto de fazer, ninguém tá fazendo para mim ainda. Até uma hora que a gente entende isso e vira um platô de tá, isso aqui eu consigo usar. Foi assim para tudo, né? Para tudo que é tecnologia. Então, desde o Pix, né, onde a gente passa por um lançamento, todo mundo acha que vai revolucionar, tal, de repente pouca gente começa a usar, até que o momento, não, agora encaixamos, entendemos onde usar, funciona. O Super App, né, para quem lembra do Magazine Luiza, o próprio Rap mesmo, que começaram a se lançar como Super App, tudo era Super App, né, a pessoa tinha um aplicativo, era um Super App, tentando copiar ali um pouco das medidas da China, mas ninguém nunca chegou nesse nível. Agora que a gente está num platô, né? Então essa curvinha que está aqui afastada, ela vem e faz assim, né? Agora a gente tem o Super App ali que a gente usa, um ou outro, etc. Mas muita coisa caiu. E quando a gente olha para modelo de inteligência artificial, óbvio que ela está lá no hype máximo, né? Tá lá na crista da onda, né? Tá aqui, ó. Então daqui a pouco, né? E já está acontecendo, muita gente está usando e está vendo que não, me ajuda, está muito bom, né? E eu acho que ela é uma tecnologia muito apartada do resto, mas calma aí, não é tudo isso, né? Que todo mundo fala que dá para fazer e etc. Então, até que uma hora vai voltar e vai ficar num platô. Então, esse é o grande motivo que a gente anda escutando tanto e tudo sobre IA, né? É óbvio, de novo, eu sou um super apoiador e acho que já me ajuda muito no meu dia a dia, mas de novo, acho que perto do que às vezes a gente escuta, né? Não, já tô, pô, faturando milhões usando IA e tal. Esse papo eu acho que é um pouco do abismo da desilusão ali, tá? Mas de qualquer maneira, o fato da gente usar a IA, ela é muito importante dentro da indústria para que a gente crie uma mentalidade de data-driven. O que é uma mentalidade de data-driven? É a gente ter muito claro a gestão dos dados e a origem desses dados para que a gente possa
qualquer momento, basicamente, a gente conseguir atuar e entender melhor o que está acontecendo na nossa fábrica, né? Nossa fábrica hoje é um emaranhado de dados. Tem dado em tudo quanto é lugar. Tem dado desde a catraca até o refeitório. Então, como é que a gente conecta tudo isso? Será que tem alguma correlação entre o tipo do almoço e a performance do time? Será que tem alguma relação com relação a dia da semana e a atrasos? Será que tem alguma relação entre dia de pagamento e número de acidentes? Né? Então, são coisas que normalmente a gente se questiona, mas a gente nunca consegue, né? Sem o uso da inteligência artificial, principalmente, parar e analisar no detalhe toda essa geração de dados. E aí tá a grande virada de chave, né? Quando a gente começa a ter esses dados que vão sempre permeando de máquina até cliente, a gente consegue ser mais rápido nas nossas decisões e a nossa decisão passa a ser uma tomada a partir de dados, onde é muito, muito mais difícil a gente errar do que se a gente falasse apenas da nossa qualitativo. Tenho certeza aqui que esses exemplos que eu dei já passaram na cabeça de todo mundo. Pô, toda sexta-feira de pagamento a galera não vem trabalhar. Toda sexta-feira de pagamento o pessoal fica mais avoado e tem acidente. Mas você já parou para realmente analisar se isso é fato ou não? Será que todo jogo que tem, né? Eu trabalhava numa fábrica que ficava em São Paulo, então pô, tinha jogo do Corinthians, né? Principal, que eu lembro bem, assim. Pô, dia seguinte eu já sabia que alguém ia faltar, né? Porque se o Corinthians ganhasse, o pessoal comemorava e etc. Então, era uma região bem forte do Corinthians, só por isso, né? Então, é, eu tinha isso muito claro na minha cabeça, mas quando eu falava, deixa eu analisar, então, todos os últimos 100 jogos do Corinthians e vou analisar quem faltou. Pô, eu não tinha tempo para ficar fazendo isso, né? Eu precisava analisar dado a dado, um a um. Hoje, eu ia simplesmente extrair ali a presença de todo mundo versus jogo e ia pedir uma análise ali pro ChatGPT, pro Gemini, para fazer isso para mim. Eu ia ter essa certeza. Então, essa é a tomada de decisão. É nesse ponto que a gente precisa entrar. E quando a gente olha para alguns dados importantes, é, próprio Harvard, né, universidade americana que foca muito em pesquisa, principalmente, e faz análise, né, trouxe uma análise com mais de 100 empresas, que concluiu que metade delas tiveram uma melhoria acima de 10% quando começam a falar sobre dados. Isso aqui ainda foi antes do boom das IAs, tá? Não sei se antes, mas a pesquisa foi antes, com certeza. O resultado saiu meio junto, então o ChatGPT hoje foi lançado, hoje não, foi lançado ali no início de 23, final de 22. A gente já está indo basicamente para 3 anos. Essa pesquisa foi tipo 23, então com certeza pegou o pré. Imagina 10% só aplicando dados, sem ter um impulsionador ou algo que sumariza todos esses dados, que é a IA, né? Então a IA não vem para gerar novas demandas para nós, e sim sumarizar nossas demandas, tá? E aí o grande ponto, né, a grande dúvida aqui que fica sempre, tá, Edu, legal, mas como é que eu consigo usar isso já no meu D0, vamos dizer assim, para a gente começar a usar agora, assim? Então, como que eu recomendaria usar? E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar todo mundo, até para quem já usa ou não, tá? É muito importante quando a gente for usar, e eu vou abrir aqui o Gemini para vocês verem, que é a inteligência artificial do Google, eu vou fazer um negócio simples. É importante você pensar e ter claro na tua cabeça que a inteligência artificial é uma plataforma, é uma tecnologia que está aqui para sumarizar, então, contextualizar, desculpa, conectar e compactar informação para você, tá? Ela vai pegar todas as informações do meio da internet e vai trazer para você sumarizada, curta, pequena, do jeito que você quer, do jeito que você pediu. Para que ela entenda isso, você precisa aplicar algo que é chamado no meio da inteligência artificial de engenharia de contexto. O que que é engenharia de contexto? É você literalmente criar uma forma, né, e isso faz por meio do que a gente chama de prompt,
de criar esse contexto para que ela entenda qual tipo de informação ela precisa pegar. Ela não sabe o que está na tua cabeça. Então você precisa mostrar para ela, colocando basicamente quatro grandes pontos em qualquer pedido que você vai fazer. Dessa forma, ela vai conseguir te entregar melhor o resultado e você vai conseguir absorver mais o que ela tem a te falar, tá? Aqui eu tô falando, lógico, de Gemini e do novo ChatGPT, que são chats que ajudam bastante no nosso dia a dia. A gente vai ver um exemplo. E o que que é esse engenharia de contexto? O que que vocês precisam sempre deixar claro? Aí eu tenho aqui como padrão um framework chamado ROS. O que que é ROS? São as siglas das quatro etapas que você precisa ter no momento que você cria esse prompt para conversar junto com essa inteligência artificial. Dando essa engenharia de contexto suficiente para que ela traga o resultado esperado para você. Então vamos lá. O primeiro grande ponto é o role. Qual que é o papel que a inteligência artificial precisa se colocar na hora de te dar uma resposta? Concorda comigo que se eu falo para a inteligência artificial, né, no âmbito industrial aqui, ó, você é um supervisor de manutenção que está com um problema XPTO nessa máquina, qual a solução? Ela vai pensar com a cabeça no supervisor de manutenção. Os detalhes, o linguajar, aonde ela vai consultar. Se você começa o prompt, haja como um diretor industrial e me explique esse problema dessa máquina. Ele vai olhar como um diretor, ele vai te trazer, olha, essa máquina, ela vai custar tanto, tem em tal lugar para comprar essa peça, o teu time consegue trocar em 3 dias, isso vai impactar na produção em tanto, etc, etc. Então, o papel, né, o role que a inteligência artificial precisa aplicar no momento que vai te trazer uma resposta é muito importante. E você precisa deixar claro isso. E aí, por meio de exemplo, né, então, haja como um diretor de operação que tem 20 anos de experiência, logística, parará, 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 e assim por diante. Então, coloque isso no teu texto antes de pedir qualquer informação, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui, beleza? Depois de dar o papel, né, o role para a inteligência artificial, tudo isso no mesmo texto, você entra no segundo grande marco, que é o O, de objetivo. Então, qual que é a tarefa? Então, role, quem é a inteligência artificial, o objetivo. Ser direto é algo muito importante aqui. Não precisa tentar fantasiar o teu pedido. Fale que você quer resolver um problema, que você quer ter essa análise, você quer ter a saída para resolver isso. Seja bem direto para que ele também entenda, né, o que precisa te dar de resposta. Tá? Então, contextualiza quem é e deixa claro o teu objetivo. Deixando claro o seu objetivo, você vai entrar deixando claro para a IA o contexto desse objetivo. Concorda comigo que é diferente eu falar que você é um supervisor de manutenção, estou com um problema nessa máquina X, eu quero resolver esse problema. Beleza. Ó, para resolver esse problema é simples. Você pode pegar essa máquina, desencaixa daí, leva no revendedor, o revendedor vai te atender, vai custar. Não, peraí, eu não posso tirar essa máquina daqui. Isso entra no contexto. Então, ó, eu quero resolver o problema dessa máquina, mas eu não tenho hoje a possibilidade de tirar essa máquina do lugar, não posso, sei lá, parar essa máquina por mais de 2 dias, eu não consigo gastar mais do que R$ 10.000 nessa manutenção agora, eu estou sem o meu equipamento de solda. Então, dar o contexto colocando as restrições ou o que ela tem que descartar nesse momento é super importante também, tá? Então, role, papel, O, objetivo, C, contexto, ROC. E o E, final, que é o último passo, é um exemplo da resposta que você quer ter, a tua expectativa. Então, você é um supervisor de manutenção, eu quero resolver o problema dessa máquina que está parada, eu não posso deixar essa máquina parada por mais de 3 dias e não consigo aplicar nenhum trabalho de solda, porque minha máquina de solda está quebrada. A minha expectativa de resposta é que você traga um passo a passo
com materiais simples e de baixo custo para que eu possa resolver essa máquina até o final do dia. É isso, é essa a expectativa. O que que você espera disso, tá? Então, quando você usa esse tipo de passo a passo, né, do ROS, fica muito mais fácil de, de você aplicar isso no teu dia a dia. Beleza? Fez sentido? Tá claro para vocês? Aí aqui só um exemplozinho de mais um prompt. Então, em vez de você falar, faça um resumo do mercado de A para mim, você faz o ROS. Haja como um consultor estratégico. Ó, objetivo, resuma as tendências de A. C, contexto, foque especificamente no setor bancário. E E, dê 3 bullet points para isso. Entendeu? É muito diferente o resultado que você vai ter aqui desse resultado que você tem aqui. Muito, porque aqui você deu contexto, você fez uma engenharia de contexto para o uso da IA, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês verem na prática, tá? Então, eu vou só mudar a tela aqui. Eu tô com o meu Gemini aberto aqui, ó. Então, para quem já usou, não usou ou conhece, esse aqui é o Gemini, é a inteligência artificial do Google, ela é grátis. Eu uso aqui a versão paga, porque eu uso dentro da minha empresa também, mas qualquer um pode acessar e ela é basicamente um agente aqui para te ajudar, principalmente em pesquisas, respostas. O forte aqui do Gemini são as pesquisas e imagens, tá? Então, aqui, pensando um pouquinho na nossa prática, você pode fazer N coisas, tá? Eu acabei escolhendo fazer algo que eu acho que talvez encaixe para todo mundo aqui. Eu baixei na internet, totalmente aleatório, um. Deixa eu mudar aqui a tela. É, Cadê? Documentos? Aqui. Totalmente aleatório, um manual de um, de uma máquina qualquer aqui, tá? Então, é um manual de 52 páginas. Eu literalmente digitei no Google manual equipamento e veio esse aqui. Então ele explica um pouquinho ó, o operador, né? O equipamento normal, quais EPIs deve usar, atenção. Então aqui tem tudo, 52 páginas explicando tudo que a gente precisa fazer na máquina como qualquer manual, tá? E eu sou uma pessoa, por exemplo, da manutenção. Então, deixa eu voltar aqui. Então eu vou fazer o quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Errei. Aqui. Boa. Então eu vou fazer o quê? Opa, cadê o Gemini? Aí. Então eu vou fazer o quê? Aqui no Gemini eu consigo subir esse tipo de documento. Então eu vou pegar ele, subo no documento no Gemini, esse manual que eu peguei. Então tá ali. Coloquei. Vocês estão vendo o Gemini aí, né? Tudo certo. Sim? Estão vendo a tela do Gemini? Tá, Sim, beleza. estamos vendo sim. Então, subo esse manual e aí eu entro naquele nosso prompt de Rossi, né? Então, vamos lá, qual que é o role, qual que é o papel? Vamos falando para IA, né? Você é o responsável pela manutenção do equipamento indicado, indicado no documento anexo. Seu papel é garantir a vida útil do equipamento, usando das regras explicadas no documento manual. Beleza. Então, esse é o papel que eu quero que a inteligência artificial tenha olhando para esse documento. Se a gente quiser falar, não, não é de manutenção, é de operação, mesma coisa. Você é o operador dessa máquina, então tá aqui. Beleza? Objetivo. Gostaria de é, resolver um problema com a entrada de energia. Eu tô chutando aqui, gente. Eu nem olhei o manual, só para vocês entenderem até onde a gente pode ir. Entrada de energia do equipamento está oscilando, é, a energia
e afetando a produção. Beleza? Beleza. Então, Rossi foi o role, foi o objetivo. Quais são as restrições? A energia da fábrica está estável. Então, não adianta falar da energia da fábrica. É, a instalação deste novo equipamento foi recente e não teve nenhum outro teste além desta máquina. Beleza? E aí, o que que eu espero? Traga 4 pontos que devo verificar para garantir que teve a abrangência necessária para estabilizar a energia e não afetar o equipamento. Então, tá aqui. Então, O duro que você tá perguntando para um arado de arrasto, né, de trator, essas partes elétricas aí. bom, verdade. Bom, você em 2 segundos ali já conseguiu ver. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Mas basicamente é entender, né? Ó, entender a preocupação e tal. Ó, e aí ele traz a grade hidráulica GH, parada, parada. Então, primeiro, sistema hidráulico acoplado, energia que move a regulagem dos equipamentos dentro do sistema hidráulico do trator. E aí ele sempre bate dentro do documento, tá vendo? Então, verifique se há um vazamento do circuito hidráulico de ar no sistema, nivelamento, centralização, regulagem do ângulo, tal. Aí ele trouxe um monte de coisa aqui. Mas sempre vai ter um vínculo do problema que eu estou indicando junto ao manual, tá vendo? E aí a gente consegue sempre ter essa certeza de onde ele está tirando isso, para não passar por um processo que a gente chama de delírio da inteligência artificial, que é tipo, puta, eu não sei essa resposta, mas eu não posso falar que eu não sei. Então eu vou ou inventar ou entender mais ou menos aonde ele quer chegar, tá? Então, aqui a gente consegue vir. Ah, tá, entendido. Aí, sei lá, entendido. Monte um cronograma de vistoria para todo o equipamento, garantindo pelo menos, sei lá, 4 dias por semana de livre produção. Então ele já vem, já monta a grade de manutenção, se precisar, e etc. Então, tudo vai em cima da manutenção que está lá no manual, da forma que foi colocada, e etc. Então, ó, cronograma de manutenção. Então, tá aqui. Início de cada dia de trabalho, checklist rápido, ele já dá tudo que a gente precisa bater em cima do manual. Fim de cada dia já tem tudo. Dia de manutenção preventiva, né? Pós-produção, 4 pontos críticos, parará, 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 o que a gente precisa olhar, o torque, etc. Então, ele já dá um resumo em cima do documento que a gente acabou de subir. E isso facilita demais o nosso dia a dia, principalmente quando a gente tem 1.000 equipamentos com vários é, é, manuais, né? Principalmente se tem manual, às vezes, em outra língua, muito equipamento alemão, e nem todo mundo fala alemão, e é muito mais fácil você entender o negócio em português, né? Então, você consegue usar isso no teu dia a dia, já impulsionando, né? E usando ele como um assessor, como se fosse um parceiro teu de trabalho. E é exatamente esse nível de parceria que a gente vai ver agora, depois do intervalo, que são os agentes, que é você criar um estagiário para te ajudar. Então, você começa a trazer tanto input para ele, você deixa esse chat aqui, né, sempre aberto, e aí você vem trazendo os insights. Olha, hoje acabou de acontecer isso com o equipamento, eu fiz tal coisa. Você acha que eu fiz bem? Não fiz? O que que dá para fazer melhor, tal? E ele vai te ajustando, de novo, sempre em cima de uma teoria, sempre em cima de um documento que foi você mesmo que colocou. Beleza, pessoal? Foi bom esse exemplo? Alguém usa dessa forma? Alguém usa de uma outra forma também que queira compartilhar aqui? Tá ótimo. Né? Boa. Ô, Eduardo, tudo bem? O Danilo. Oi, Danilo. É o segundo Danilo. Boa. Eu queria compartilhar, eu sou engenheiro de manutenção e eu já fiz alguns trabalhos, alguns testes, né? Justamente acompanhando uma parada de um equipamento. Legal. E aí eu usei o Gemini
como se fosse realmente um auxiliar do meu lado. Isso. Então, todas as ações que a gente tomava para tentar fazer o diagnóstico, eu relatava para ele e, e aí ele me dava alguns direcionamentos. Mas no final, cara, que ficou bem caracterizado, que realmente se torna mais eficiente, é quando a gente tenta ser o mais fiel possível em relação ao contexto, né? O contexto até mesmo de falar para ele que o operador escutou um barulho em um determinado ponto do equipamento, Isso aí. Isso né? aí. E aí ele gera Uhum. uma relação e até mesmo ele pode te apontar, cara, será que de repente não quebrou alguma coisa? O Uhum. operador fez algum procedimento de uma forma diferente? Uhum. Então, Sim. cara, foi bem bacana assim a experiência. Atualmente eu não consigo implementar isso internamente devido a algumas restrições de segurança de utilização de celular, né? Uhum. Mas pelos testes que a gente realizou, cara, com certeza é um grande avanço, principalmente quando de repente um técnico que não tem tanta experiência Isso. assume isso, né? Tem ele como Exato. companheiro ali, é um grande Exato. avanço, com certeza. É isso aí. E assim, você trouxe um ponto que eu acho que é bem importante, que é, primeiro, né, ser mega fiel à realidade ali, não, a gente não deve nada a ninguém aqui, né? Então não precisa mentir para a IA não ajudar a gente. E o fato de você ir colocando essa realidade do tipo, sei lá, né? Às vezes a gente está falando de fábricas um pouco menores, que não tem um processo muito claro de operação. Putz, ó, o operador aqui hoje, sei lá, né? Acordou de mau humor, usou a máquina desse jeito. E você começa a dar esse contexto contínuo, quebrou uma vez, quebrou duas, quebrou três, ele vai estar sempre com essa memória. Então ele vai lembrar desses problemas que já passaram e por que passaram, né? Então, sei lá, foi um operador X que estava operando, aí de novo o X, e aí ele começa a vincular até chegar no ponto de, olha, acho que o problema está mais do operador do que na máquina, e assim por diante, né? Porque ele vai criando esse contexto na cabeça, e é super relevante isso. E pro teu caso, cara, que você não consegue estar ali em campo com o celular mesmo, vale você usar ele como um estagiário back-office. Depois que você termina o relatório, que você ajusta qualquer coisa na máquina, sobe isso dentro dele, no computador mesmo. E aí você vai, nas próximas vezes que a máquina parar, você pede até um passo a passo dele antes. Olha, eu tô indo lá porque a máquina parou. O que que eu preciso olhar? Aí ele já te passa um checklist interessante também. Também funciona bem. Sim. E sabe o que que eu Boa. vi, assim, talvez um dos pontos mais importantes, cara, que a gente ganhou em tempo foi no final de tudo, né? Eu passei para ele o que que era, o que a gente identificou, e aí eu pedi para ele fazer um relatório. E, cara, um Uhum. relatório pronto, só copiei, colhei, distribuí, né, entre os grupos da manutenção, gerou um conhecimento detalhado, né, do passo a passo. E aí essas informações eu também usei para fazer as análises de falha, né? O documento que a gente Sim. preenche para cada ocorrência, cara, me adiantou muito, assim, sabe? Foi talvez o ponto Legal. mais importante. Animal, animal. É. Pô, essa parte mais burocrática de criar apresentação, criar relatório, a gente sabe que na indústria tudo é bem cartesiano, assim, putz, mata a pau, é muito simples, bem mais fácil mesmo. Boa, pessoal, a gente vai dar uma pausa agora até para dar uma respirada, e aí quando a gente voltar, eu vou pedir o apoio aqui do Gabriel para mostrar para vocês um pouquinho mais, né, um nível 2, vamos dizer assim, da IA, que seria uma criação de um agente. O que que é o agente? A gente vai falar um pouquinho na volta, mas é o estagiário, né? É aquele cara que vai ser um especialista. E mais do que, como eu coloquei aqui, precisar, além, né, de trazer toda essa engenharia de contexto, você precisa dar uma meta para ele, para que ele busque N saídas para chegar nessa meta. Então, é uma forma um pouquinho diferente de usar a IA, que eu acho que tem bastante valor aqui para vocês também. Ele vai usar uma ferramenta nova, além do Gemini, do Chat, que já são as mais conhecidas aí. E aí eu acho que é legal também para quem já está
usando já no dia a dia e quiser dar uma aprofundada, vai ser uma boa saída também, tá bom? Então a gente volta às 9 horas, tá? Então tem aí uns 25 minutos pra gente dar uma respirada, jantar, e daí 9 horas a gente volta já com o Gabriel, beleza? Valeu. Combinado, valeu. Oi, pessoal, vamos voltando. Beleza. Bom, é, conforme eu havia conversado, só dando continuidade um pouquinho no que a gente está falando agora de inteligência artificial, o Gabriel vai nos ajudar agora e mostrar um pouquinho mais na prática ainda como que a gente faz essa criação do que a gente vai chamar aqui de agentes, né? O que que são os agentes de IA? E qual que é a diferença para um chat, como é o exemplo do Gemini ou do ChatGPT? A grande diferença que a gente vê é que o agente ele entra sempre com alguma missão, ele tem algum objetivo maior, onde você consegue criar esse objetivo maior, além, lógico, de ter tarefas repetitivas que ele consegue ajudar, apoiar, como transcrever planilha, transcrever dado daqui para lá, envio de e-mail quando tal coisa acontece, quando tal trigger é acionado. Então, o agente entra exatamente para isso, para ser um assistente pessoal teu. Eu falo muito de ser um estagiário. Por que ser um estagiário? Porque ele não vai nascer pronto. Ele não vai nascer conseguindo ler exatamente a tua cabeça. Mas conforme você vai ao longo do trabalho, né, colocando mais informação nele, colocando resultado, realmente transferindo o seu conhecimento para ele, ele em algum momento vai conseguir te substituir em algumas atividades mais repetitivas, principalmente, ou super manuais, tá? E aí o Gabriel vai mostrar um pouquinho como isso funciona na prática aqui. O Gabriel vai se apresentar, vai contar um pouquinho também da história dele, mas hoje ele é o responsável aqui dentro da escola por todas as automações, toda essa frente também ligada à IA, então ele traz alguns casos bem legais pra gente. Beleza? Gabriel, fica à vontade aí, cara. Se precisando de algum apoio aqui do meu lado, compartilhar a tela, etc., daí você me avisa, tá bom? Boa, maravilha, boa noite, pessoal. Obrigado, Eduan. Vocês me ouvem bem, né? Estou ouvindo vocês também. Sim, sim. Prazer, eu sou Gabriel, eu faço parte do time aqui do Capital Humano. Eu cuido da parte de automação e dados aqui da empresa, tá? E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de um recurso que existe no GPT, no Gemini e no Claude. Esse recurso são agentes que a gente pode criar dentro das ferramentas, tá? Eu vou até mandar aqui para vocês no chat, porque em cada uma das ferramentas tem um nome diferente. No Claude ele chama Projects, no Gemini ele chama Gems e no GPT eles chamam de GPTs, tá? Mas a ideia é a mesma, só muda o nome. No Gemini e no Claude vocês podem usar e fazer isso aqui que a gente vai ver agora gratuitamente, na assinatura free. E no GPT você precisa ter uma assinatura para começar a usar esse recurso. Mas é super simples de configurar e muito útil no dia a dia, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou mostrar pronto, tá? Um case que eu desenvolvi para mostrar para vocês aqui hoje. E depois a gente vai lá do começo para eu mostrar para vocês como que a gente faz, como que a gente constrói de fato, tá? Então, eu estou aqui no GPT. Eu vou usar essa ferramenta, o GPT, para mostrar para vocês, tá? O recurso funcionando. E aqui é o seguinte, ó. Temos a ferramenta. No GPT, a gente pode abrir um novo chat aqui e usar igual o Eduardo demonstrou para a gente. A gente usa o chat, faz pergunta, dá o contexto aqui para ele, e aí ele usa os documentos que a gente anexar aqui e a internet como base para trazer a resposta, tá? Só que tem um recurso GPTs aqui, que são agentes que a gente pode criar dentro da ferramenta. E aí, como que funciona? Eu criei um agente aqui hoje. Eu vou aqui em explorar GPTs para mostrar no detalhe para vocês. Qual que é o ganho de eu criar, de eu usar esse recurso aqui dentro das ferramentas? Como que funciona? O agente é basicamente eu contratar um estagiário, um copiloto, igual o Eduan comentou.
Esse meu agente aqui, ele já tem todo o contexto, ele já sabe o que ele tem que fazer por mim e como que ele tem que fazer, e ele inclusive tem documentos e históricos para fazer essa tarefa. E isso fica fixo. Então, vamos supor, aqui é um agente de manutenção preditiva. É uma máquina que eu tenho que analisar semanalmente, mensalmente, enfim, ou talvez diariamente. Ele fica fixo aqui e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, se é uma coisa que eu tenho que usar todo dia ou recorrente, eu acesso esse agente, jogo aqui o relatório para ele e ele já sabe o que fazer, entendeu? Porque a gente deixa tudo pré-configurado. Ele já tem um contexto prévio dentro dele. E aí, como que eu configurei aqui, para vocês darem uma olhada? Eu usei o framework que o Eduan comentou, que é o framework Rossi, tá? E aqui o meu agente, ó, ele sabe o papel dele. Ele é um analista de manutenção preditiva. Ele analisa o relatório e ele, dentro dele, ele tem um manual técnico da máquina, ele tem um histórico dos componentes, vida útil, padrões normais da máquina e os dados de temperatura, vibração, enfim. Ele sabe o objetivo dele, que é identificar desgaste, sugerir ações preventivas, enfim. O contexto que ele usa nesse caso. Aqui é tudo que eu coloquei dentro dele, e eu coloquei o histórico da máquina, o manual da máquina, tá? Enfim, expectativas, como que eu espero a resposta dele. Então, ele tem que escrever igual um especialista, ele tem que trazer em formato de relatório, grau de urgência, enfim. Ele sempre classifica aqui para mim se a urgência é baixa, moderada ou alta, enfim. E ele nunca inventa dados. Ele tem que ser fiel ao relatório que eu mando para ele e aos documentos que eu anexei nele, tá? Depois, inclusive, eu posso mandar para vocês lá no grupo esse prompt aqui, que ficou bem completo. E aí, beleza. Ele tem aqui as instruções dele, o nome dele, e aqui a base de conhecimento, que é o que ele vai usar como base para me dar a resposta que eu preciso. Então, ele tem o manual da máquina e o histórico dos componentes. Aqui descendo, no GPT, a gente tem alguns recursos ainda que a gente pode configurar. Se ele vai fazer pesquisa na internet ou não, se ele vai gerar imagem, se ele vai interpretar código e analisar dados. Nesse caso aqui eu vou deixar sim, porque eu vou mandar para ele planilha, então ele vai ter que ter essa capacidade, tá? Então é isso. É assim que ele funciona. E agora vamos testar ele na prática, tá? Para mostrar para vocês o que a gente pode extrair desse recurso aqui. Eu vou abrir ele e eu vou pedir para ele, ó, analise o relatório a seguir. Eu vou mandar para ele aqui um relatório. Deixa eu ver se é esse. Eu vou mandar aqui um relatório. É um relatório fictício, mas nesse relatório ele mostra os números da máquina piorando conforme os dias vão passando. E aí esse nosso agente aqui ele vai ter que detectar isso e detalhar para mim. Vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Ó, ele está analisando aqui a planilha que eu encaminhei para ele. Vou até expandir a planilha aqui para vocês darem uma olhada. É a mesma máquina. Aqui temos a data e temos as medições, tá? E aí ele me entrega no formato que eu pedi para ele me entregar. Ó, ele está falando que tem uma tendência progressiva de aumento de vibração e de temperatura. Ele fala que a média evoluiu, a temperatura subiu. Aqui que é bem legal, ele mostra o parâmetro, o esperado e a condição atual. Então ele traz em formato tabelinha, que é bastante útil. Ele Isso fala o aqui a gente, status. hein, Gabriel, só para aproveitar aqui Uhum, olhando muito para padrão esperado, preditividade, né? Então, uhum. predição do que vai acontecer, do que deveria estar acontecendo, e aí a gente consegue.
entrar já na terceira etapa lá, olhando para a indústria 4.0, né? Digitalizando o processo, estamos enxergando, temos transparência do que está acontecendo, estamos em predição já. Uhum, uhum. E justamente, né, pegando o gancho com o que você comentou na aula de hoje, aqui a gente está usando a IA para também. Temos vários dados, né? Temos o histórico, o relatório atual, temos o que eu preciso, e a gente está usando a IA para não gerar mais informação, mas para consolidar tudo e me trazer uma análise, uma síntese e uma resposta, né, em relação a todos esses dados. E aqui, enfim, ele me traz o risco, a urgência e a recomendação do que deve ser feito. Inclusive, eu alimentei ele com o histórico dessa minha máquina, eu posso perguntar para ele aqui. Peraí que subiu um pop-up aqui do antivírus. Deixa eu recarregar. E a vida útil barra validade dos componentes e vamos analisar se tem alguma relação. Porque ele está me falando que os números, os parâmetros estão piorando. Ele tem no histórico dele quando que o componente foi instalado e qual a validade desse componente nessa máquina. Então, eu quero que ele me ajude a talvez fazer uma correlação e analisar isso também. E aí ele vai me trazer o resultado aqui. Aqui é legal porque ele mostra o que ele está fazendo. E aqui ele me trouxe uma tabelinha, quando que foi instalado cada um dos componentes e quando que vence a validade. E ele me trouxe aqui também a probabilidade de relação, de piora com a vida útil desse componente. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Aqui no caso, a gente fez no case que eu fiz um agente especialista em uma máquina específica. Só que a gente pode expandir isso. E esse agente, lá na base de conhecimento dele, a gente pode colocar mais de uma máquina, a gente pode evoluir esse prompt, e aí ele pode me auxiliar aqui na análise de várias máquinas, por exemplo, entendeu? E aí ele traz o relatório para mim, me acompanha na análise, me ajuda, e pode ser muito útil. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui durante a aula é que aqui, no caso, eu alimentei ele com histórico num sentido de ele sabe quando foi instalado e ele sabe a validade do componente. Mas eu posso colocar nesse agente também o histórico de falhas. E aí ele pode fazer um cruzamento para mim. Tipo, ó, você tá 2 meses da validade do componente, no histórico de falhas, mostra que nos anos anteriores, quando você chegou nesse mesmo período, começou a piorar até um ponto de quebra. Então a gente pode colocar isso nele também para ele ajudar nesse sentido também, tá? E aí, como eu falei, no Gemini é possível, o caminho é muito, muito parecido aqui com o GPT. No Claude, que é, que é uma ferramenta também, um LLM, também é possível, tá? No Claude é até bastante interessante porque ele mantém memória. Então, se eu usei na semana passada e usei hoje, ele mantém a memória do que eu conversei com ele na semana passada, então funciona muito bem. E é isso, quando a gente fala de agentes, que a gente pode criar aqui dentro dos LLMs, é o que eu tenho para mostrar aí para vocês. Alguém já usa algum agente para se apoiar no dia a dia aí? Ou melhor, para ir para a parte mais analógica, alguém tem algum estagiário que ajuda no dia a dia? Porque eu Uhum, acho que é o primeiro ponto que a gente vai conseguir migrar aqui. uhum. Não estou contratando. Boa. Então,
Acho que esse primeiro estagiário, acho que é importante a gente pensar, esse digital, né? É pensar onde que você está normalmente gastando teu tempo com algo que você sente que você não deveria estar fazendo. Esse é o principal ponto assim, que eu trago. Pô, o Gabriel mostrou, né? Quero analisar, sei lá, uma série histórica desse equipamento, porque, de novo, eu tenho um sentimento técnico de que esse equipamento tem um problema crônico, parará, parará. Para se provar isso para alguém, você precisa ter uma análise de dados muito grande, sim. De usar esse tipo de agente é a melhor coisa que existe. Além de ser algo repetitivo, onde ele pode fazer essa análise diária para você, sem você precisar fazer absolutamente nada, né? Você consegue botar ali um gatilho para fazer isso logo no início. Ele também consegue trazer isso numa acuracidade muito boa em várias frentes, né? Então, não precisa se conter numa única máquina, não precisa ser num único momento, não precisa tomar do teu tempo. Então, tudo isso a gente consegue matar super bem, tá? Bom, acho que além, e aí fazendo um vínculo, eu vou retomar aqui, Gabriel. Deixa eu voltar. Um pouco de tudo que a gente veio falando. Gabriel, obrigado, viu? Valeu, acho que ficou claro para todo mundo também. Se alguém tiver alguma dúvida também quiser aproveitando e tirando Nada, agora. beleza. É, É, só para fechar, eu não consegui mandar o prompt aqui no Zoom. Eu mando lá no grupo, porque aí talvez vocês consigam aproveitar aí para a realidade de boa. vocês. Acho que você não conseguiu mandar aqui porque já ia começar a rodar o prompt no próprio Zoom aqui já. Acho que por isso. Muito grande. Bom, olhando ainda para essa frente de usar a inteligência artificial como foco da geração, análise de dados, a gente precisa voltar um passo, entender da onde que a gente consegue coletar esses dados. Então, mais do que conseguir analisá-los, é ter certeza da onde eles vêm. E aí entram alguns pontos sobre o que são os dados e como a gente consegue coletar hoje de uma maneira importante, é, que às vezes passa despercebida, né? Primeiro ponto, não adianta a gente jogar ou querer usar dados que não estão claros e não são quantitativos, né? O dado qualitativo para a inteligência artificial, principalmente em análise, ele tem pouco valor. Ele acaba tornando tudo em uma linguagem 0 1, né? Então é algo binário. E o binário, funciona super bem ali para a parte de números, né? Mas para a parte quali, ele sempre vai pecar um pouco. Então, outputs, né? Então, resultados ou dados no sentido de características, né? Então, tá muito quente, muito frio, muito saboroso, muito crocante, muito colorido. Esse tipo de análise normalmente confunde mais a cabeça da IA do que ajuda. Porque até ele equalizar o que você está falando que é muito ou pouco, colorido ou não, ele já precisa ter um volume gigante de dados e outputs, né? Então, tratar como saturação em 80%, sei lá, algum índice de temperatura, né? Temperatura em tantos graus Celsius e assim por diante, é a forma correta de utilizar essa geração de dados para a gente conseguir ter isso mais claro. A origem desse dado precisa ser algo confiável, né? O que é confiável? É algo que você tem certeza, é, ou você pelo menos consegue mapear da onde ele está originando, né? O que é um dado não confiável, por exemplo? Um dado que tem uma interação humana no meio dessa captação. Então, por exemplo, esse meu funcionário ele faz a rota das máquinas e ele anota aqui no papelzinho, né? Voltando lá, a temperatura. Pô, não é um dado confiável. Essa máquina, esse sensor está pegando dessa máquina, mas volta e meia tem alguma interferência e varia, não é confiável, né? Então, coisas simples, mas que fazem muita diferença numa escala grande de análise, né?
Ter um grande armazenamento e um grande volume desses dados é algo fundamental para uma base histórica, ainda mais agora que a gente olha para a IA e ela precisa ter esse volume grande, que é o Big Data, para conseguir fazer análises cada vez mais profundas, tá? E os dados, no fundo, eles são automáticos ou analógicos, né? O que é um dado automático, o que é um dado analógico, né? Qual que é a diferença disso? O dado, mas e aí tem algumas imagens que eu acho que refletem bem. Vou apagar. Quando a gente olha para um dado mais analógico, é, o digital, é a forma que ele é capturado, né? Lembra daquela nossa imagem da pirâmide de sistemas dentro da fábrica? Quando a gente olha para sensores, esses sensores que estão conectados direto à máquina e são transportados, né, ou enviados direto para uma base, né, essa base sendo a nuvem, a cloud, eles são dados digitais, são dados que são de alta confiabilidade, são dados que têm uma boa rastreabilidade e que a gente consegue enxergar eles em qualquer lugar, né? Eles estão lá na cloud para a gente poder acessar. Já dados mais analógicos são dados que a gente precisa realmente buscar ou forçar esse dado, né? Então, seja um dado de captura, como é o caso aqui, né? Que precisa ter uma pessoa, né? Um ser humano ali capturando esse dado, mais que seja no computador, mas ele que está fazendo esse trabalho, ele já torna um dado um pouco menos confiável, né? E aí é o grande comparativo, né? Então, entre uma planilha feita à mão e realmente o dado que está direto ali num PLC, por exemplo, é o que muda. Além do volume, além da confiabilidade, né? A forma que a gente armazena esse dado. Então, tudo isso vai impactando na decisão de qual dado é o melhor. E aí, por fim, aqui falando dos dados, olhando um pouco para onde armazenar esses dados, né? Acho que todo mundo já passou por aquele momento, vamos dizer assim, onde a gente olhava para nossa empresa, né? Quem trabalhava em empresa assim, e tinha aquela sala preta, e tinha uma torre de comando ali, que era onde armazenava toda o backup da empresa, né? Hoje a gente já não vê mais isso, né? Hoje todas as empresas estão trabalhando com soluções mais em nuvem, diminui o risco, aumenta a velocidade, diminui a necessidade de processamento dos computadores, você consegue deixar muito mais leve a tua estrutura tecnológica usando armazenamento em cloud, além de ter acesso a esses dados em qualquer lugar. Então, hoje, grande parte dos dados fica em cloud, e aí a gente vai falar um pouquinho disso, mas é tomar bastante cuidado com a segurança desses dados. Hoje, a cyber security, né, a segurança cibernética é algo muito importante no mercado, principalmente industrial, onde a gente trabalha com dados não só de clientes, mas dados internos, que normalmente são a receita da Coca-Cola, né? Então, é o segredo de cada indústria. Ter um vazamento por meio de uma falha de segurança e é algo bem crítico, tá? E aí eu queria trazer um dado para fechar aqui, desculpa, um case para fechar aqui a aula de hoje, que é um case que eu acho que todo mundo, se não viveu, vive, que é o caso do Netflix, né? Então, dando um passo para trás, o Netflix lá atrás tinha uma concorrência, né? Ou pensava em ter uma concorrência com a Blockbuster. Para quem lembra, a Blockbuster foi a maior locadora de vídeo, DVD do mundo. E o Netflix surgiu também alugando DVDs no início, né? Mandava por correio e depois transformou a sua base ali em uma base digital, onde basicamente olhava muito mais para o digital de envios e também hoje para o streaming, lógico, do que o analógico, que era a Blockbuster, né? Para quem alugou filme na Blockbuster no passado, você vai lembrar que a gente tinha um negócio que chamava o analista de filmes. Era uma pessoa que ficava dentro da loja e tinha assistido basicamente todos os filmes da loja, e você ia até essa pessoa e perguntava: qual filme que você me recomenda?
Aí ele, olha, ultimamente um filme legal que eu assisti é esse, né? O que que você gosta? Eu gosto mais de filme de terror, assim, assim, essa. Opa, então tem esse aqui que é muito legal. E ele te indicava isso ali, ao vivo, né? Porque ele era um especialista daquilo. E a Blockbuster sempre se orgulhou muito disso, né? Então, até que tinha até esse outdoor, né? Então, o Netflix tem o algoritmo, mas a gente tem o que a gente chama de algoritmo, que era uma pessoa que de fato te ajudava nisso. Meio que tirando sarro que a parte robótica nunca ia virar. O que valia era essa troca humana, né? E aí, quando a gente olha para frente, a gente vê que o algoritmo, né, ou essa parte digital, esse uso dos dados da Netflix fez a diferença. Netflix aqui fazendo um recorte de datas, né, teve ali, está, né, hoje em basicamente todos os países, não tem nenhuma loja física, então consegue ampliar muito fácil. E tem um dado que me impressiona bastante, que esse dado acho que já está até desatualizado, porque todo ano isso muda, mas o Netflix hoje produz, opa, próprio, a parte de vídeo deles, mais de 55% da produção da base do Netflix é produção própria. Para pensar, a gente está falando que uma empresa que consegue saber exatamente tudo que todo mundo está assistindo, o tempo que você assiste, a temporada, o frame que você mais deu pause, a música que estava tocando naquele frame. Se você assistiu num celular, num tablet, na TV, se você viu numa TV grande, pequena, média, se você compartilha com o teu esposo, esposa, etc. Ela, além de saber tudo isso, ela produz o próprio produto. Então, olha a inteligência que tem por trás disso. Ela sabe tudo que você gosta de assistir. E aí ela cria um filme, uma temporada, um seriado, olhando para as coisas mais assistidas do mundo. Então, ela tem a própria máquina de ganhar dinheiro usando dado. Baseado em tudo que ela vê que todo mundo está olhando e assistindo, e estamos falando aqui de quase 270 milhões de usuários, ela produz os filmes baseado nisso. E como que ela faz isso, né? E alguns números que eu gosto de trazer aqui no Netflix, né? Então, o Netflix hoje, dentro do Netflix, para quem abre a primeira página, né? Se a gente está aqui em 20 pessoas. Se todo mundo aqui digitar www.netflix.com e acessar o seu usuário, todas as plataformas aqui vão estar diferentes, apesar de ser o mesmo Netflix. A minha primeira página vai ter lá um filme me chamando a atenção que eu gosto, mas que, sei lá, o Gabriel já não gosta, então no dele vai estar diferente. A minha música que vai estar tocando no fundo é uma música de alguma série que eu assisto bastante, que eu gosto. É, a forma da distribuição, então o primeiro vai ser uma tela grande, depois telas menores, vai ser diferente minha do Gabriel, pode começar a dele só as menores, por exemplo. Então, a plataforma inteira é personalizada para cada usuário. Não existe nada mais indústria 4.0 do que isso. É entender a demanda do teu cliente por base nos dados, compila esses dados e entrega para ele o produto que ele quer. Aqui é óbvio que a gente não está falando de uma fábrica digital, física, e sim de uma fábrica digital, mas é exatamente isso que a gente tem que trazer para a nossa indústria e a gente vem trazendo, tá? Então imagina, 70% das atividades é personalizado. Além disso, hoje, online, né? Então lá nos 200 e poucas pessoas do mundo que estão utilizando, tem mais de 30 milhões de Netflix, entre aspas, online. O que que isso quer dizer? Cada pessoa que vai acessando vai criando um novo Netflix. E para algumas pessoas vão aparecer seriados antes, filmes antes, música antes, esse tipo de música, essa cor, essa música, essa letra, esse tamanho de fonte. Tudo isso vai se moldando para cada pessoa. E aí cria um produto que, na verdade, são mais de 30 milhões de produtos, mega customizado. 80% dos programas que são assistidos no Netflix, eles são os recomendados. Então, todo mundo já passou pelo momento de buscar algum filme, e nunca saber o que assistir, etc.
o Netflix manda, entre aspas, no que você pode olhar. E isso, por mais que pareça ruim, é bom, porque ele consegue te indicar coisas que realmente fazem sentido para você. Por quê? Baseado em tudo que você vem assistindo, que você vem pausando, que você vem pulando, que você vem pesquisando, ele vem te trazendo esse catálogo. E o número que mais me impressiona, e aqui é para a gente fechar hoje, é que 93% das séries são ajustadas após o lançamento. Imagina que tem uma temporada, eles lançam a primeira temporada. Para a segunda temporada, os ajustes são sempre baseados em cima do lançamento. O que que na primeira temporada deu certo? Qual foi o seriado, a série, né, ou o episódio que mais trouxe Ibope, que mais gente viu e reviu, que mais gente compartilhou, que parou mais a atenção das pessoas, que não sei o que, tá? O que que tinha ali? A cor de fundo era tal, a saturação da tela estava em tanto, a música estava em tal volume. Poxa, precisa replicar isso para a segunda temporada. Ele vai lá e copia e cola os mesmos dados daquele filme que ele criou. E aí te faz gostar mais, né? Normalmente, né? De todas as séries. Então, é uma empresa que tem na sua vanguarda o uso dos dados, e isso é notável aí pelo que a gente chama de stickiness, é o quanto o usuário fica grudado ao produto. Dificilmente você vai conhecer alguém que cancelou o Netflix. Às vezes o cara não usa mais, mas tá lá pagando, tá lá, não lembra, só lembra no dia que paga e daí já esquece de cancelar e etc. Então, causa esse stickiness para você estar sempre junto. Beleza? E aí a gente encerra hoje, fechando essa parte de dados, já falando um pouquinho de IA, a gente vai trazer bastante coisa de IA ainda para a semana que vem. Beleza, pessoal? Bom, eu deixei aí nessa meia horinha para quem já quiser ir matando a atividade um. Eu já mandei aqui o link. Então, quem quiser aproveitar esse horário para ir fazendo, né, a gente já não demanda mais horário externo. Mas da minha parte, a gente encerra por aqui hoje, tá bom? Eu fico aqui se alguém quiser tirar alguma dúvida com relação à atividade e tal. Se não, a gente volta daí na terça que vem. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pelo tempo de vocês. E na semana que vem a gente volta para falar um pouquinho mais sobre IA, beleza? Valeu aí, pessoal. Gabriel, obrigado pelo apoio Valeu, hoje. valeu, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, Eduardo. tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Professor, Oi, Danilo. aproveitar só a dinâmica aqui. Eu baixei aqui o Forms aqui, né? Ele Uhum, pede os dados, os dados aqui do grupo e tal. uhum, E depois ele dá o documento aqui, né? Com as aham, incertezas, indicadores e tal. isso. A gente preenche isso aí à mão mesmo, manual? Não, você pode copiar essa imagem e colocar lá no PowerPoint, por exemplo, você escreve em cima, não tem problema nenhum. É digital, né? Uhum. E aí a gente anexa de novo aqui. Isso, daí anexa de volta com as respostas. Aham. Aí na próxima aula a gente vai trabalhar em cima disso, seria isso? Não, não, essa aqui basicamente é só uma atividade que vale nota mesmo. Então é para incentivar o uso do primeiro projeto de Indústria 4.0 para vocês. Baseado no que a gente olhou, no que dá para fazer, e etc. O que que você gostaria de fazer? Qual seria um projeto para você para resolver algum problema? Você coloca esse problema e já motiva, já sai do zero. A atividade 2 que é na última aula, a gente vai usar esse problema usando um pouquinho mais de IA para ver se a gente consegue captar mais informação dele. Mas assim, se for um outro depois que você quiser usar, não tem problema nenhum. Aqui a gente não vai discutir, isso aqui é só uma entrega para uma parte da avaliação. Tá ótimo, então. Obrigado, viu? Bom, valeu, eu que agradeço.